Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E vamos lá, vamos conversar um pouco e aprender. E eu tenho percebido que muita gente não tem tido resultados, porque o que importa é o resultado. O que é o resultado? É o fruto. A palavra de Deus diz que a árvore, ela se conhece pelo fruto. A árvore não se conhece pelo tronco, não se conhece pelas folhas, não se conhece pelos galhos, não se conhece pela aparência, a não ser pelo fruto. Por mais que você olhe uma árvore, ela parece ser uma mangueira. Ela parece, tem tudo parecido com uma mangueira, as folhas, o tronco, mas se ela não der o fruto, se ela não der manga, por mais que ela seja uma mangueira, não vai valer de muita coisa. Entende? E tem muita árvore que ela parece ser, mas não é. Então Deus, ele não vê como o homem vê. Deus vê o fruto. E o que importa para você, o que importa para mim, o que importa para as pessoas é o fruto. É o fruto que você está dando. Porque é do fruto que você vai se alimentar e é do fruto que as pessoas irão se alimentar. E quando eu falo fruto, é o resultado da sua vida. Tem muita gente querendo se libertar e não consegue, né? Ela não consegue. Ela até tem uma aparência de liberto, ela até tem os galhos parecem que é da libertação, as folhas, né? Quem está olhando de fora olha assim, poxa, aquele camarada é de Deus, é liberto. Mas ele não tem fruto. Quando você chega perto, quando você convive com ele, você vê que ele não apresenta os frutos da conversão e da verdadeira libertação. Ele ainda vive no pecado, ele ainda tem maus hábitos, maus pensamentos, maus sentimentos, e ele pensa que ele é liberto. E por aí vai. Então, o importante é o fruto. É você ter o fruto. Aí você fala, mas o fruto que eu tenho é muito pequeno. O fruto que eu tenho é muito pequeno. Mas é um fruto. Então você tem que comemorar esse fruto que você tem. Eu lembro quando eu estava na fase da minha libertação, cada não que eu dava para o mundo, cada hábito que eu mudava, era uma comemoração, né? Era uma comemoração porque eu estava frutificando, eu estava dando fruto, entende? Os frutos no início são pequenos, mas você tem que ser fiel no pouco e Deus, ele vai te colocar no muito. Ele vai te dar condição de você frutificar mais e mais. E tem muita gente que não está frutificando dentro das igrejas. Elas estão indo para a igreja, elas estão fazendo campanha, elas estão orando, elas estão jejuando, elas estão fazendo tudo aquilo que tem sido orientado no altar, mas ela não está vendo o resultado. Aí você me pergunta, mas por que a pessoa não vê resultado se ela vai para a igreja, se ela ora, se ela até lê a Bíblia, faz propósito, faz voto, é dizimista, ela é fiel? Eu vou te explicar. Nós não temos que ser fiéis em parte, nós temos que ser fiéis num todo. A parte que você faz na igreja é a parte espiritual, religiosa, vamos dizer assim. É a parte espiritual. Você vai para aprender, você vai para ouvir, você vai para ativar o seu espírito para você conhecer a verdade. Mas
não é somente você praticando essa verdade um dia que vai mudar a sua vida. Uma semana. Não adianta. Você vai para a igreja, você ouve de perdão e você ouve de arrependimento. Aí lá na igreja, você se emociona, você chora, você até reconhece que você precisa perdoar, e que você precisa se arrepender. Lá na igreja você pede perdão a Deus, você sai de lá bem. Mas quando você vai para casa e realmente tem que frutificar, e realmente tem que sacrificar, que é você ir pedir perdão a quem você fez mal, ou quem tem alguma coisa contra você, aí você é impedido pelo orgulho. Aí você é impedido pelos maus pensamentos. Quando realmente você tem que se arrepender e deixar de lado os maus hábitos, os maus costumes que você sabe que desagrada a Deus, o que a pessoa faz? Ela vai na Bíblia e dá uma desculpa. Ela chega assim e fala: mas a carne é fraca. Para ela continuar pecando, errando nos maus hábitos e deixando o arrependimento de lado e se agarrando ao remorso. Ela usa a palavra de Deus e diz: Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o meu coração. Sabe que eu não quero praticar isso, mas é mais forte do que eu. Ela vive dando uma desculpa por causa da falta de decisão e desinteresse dela de mudar. De mudar, porque de fato ela não quer mudar. Porque se ela quisesse mudar de fato, ela não dava desculpas. Ela reconhecia. Então, eu só fui me libertar de verdade quando eu reconheci, falei: não, a culpa não é de Deus, a culpa não é do pastor, do bispo e nem de ninguém. A culpa é do diabo. Porque é ele que coloca esse desejo e essa vontade dentro de mim. E a responsabilidade é minha. Então, o sem vergonha sou eu. Eu sou um sem vergonha. Eu gosto de certas coisas que desagradam a Deus. Eu gosto. Eu tive que confessar isso primeiro para mim, depois para Deus, e usar a minha fé. Entende? Fugindo do pecado, negando, tendo abstinência. Porque o pecado é igual uma droga. O pecado é igual uma droga. Uma droga. Onde a pessoa vicia e quando ela começa a deixar o pecado, ela vai ter o efeito colateral. Ela vai ter a abstinência. Ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar nervosa, né? Ela vai tremer, vai afetar até o psicológico, o emocional, o físico dela. O físico vai afetar por quê? Porque ela está acostumada com aquele mau hábito. Então, para ela abandonar, seja o que for, seja cigarro, seja bebida alcoólica, seja drogas, literalmente falando, entorpecentes, a mentira, o roubo, o engano, a malícia, a prostituição, seja o que for, qual pecado que ela esteja vivendo, não importa se ele é físico, mental, emocional, ela sabe que aquilo desagrada a Deus, desagrada as pessoas e degrada ela mesma. Vai prejudicar ela mesma a um curto, médio e longo prazo. E ela continua. Se ela não colocar todo o foco, toda a força, toda a fé e ela não tiver a decisão de fugir do pecado, ela não vai conseguir. Então, ela já tem que estar preparada que vai vir a abstinência do pecado. Ela vai ficar muitos sintomas ruins, mas é nessa fase ruim que você vai passar,
É nessa fase que você vai ter que usar a sua fé e clamar a Deus. E se humilhar diante de Deus. Pedindo para Ele tirar esse desejo e essa vontade de dentro de você, colocando a vontade dEle. Mas não vai ser fácil. Não é numa oração à noite, ou você simplesmente acordando de madrugada, fazendo um propósito, talvez até de um mês de oração, que vai mudar. Não, isso faz parte. O maior sacrifício de verdade não é a oração, mas é a sinceridade do seu coração. O maior sacrifício é você fugir do pecado, é você vigiar. Vigia, está escrito, vigiai e orai. Então tem muita gente que ela não tem tido resultados na família, resultados sentimentalmente falando, resultados financeiros. Ela não tem tido resultados nas outras áreas da vida porque ela não se libertou. Ela não se libertou do pecado. Ela não se libertou dos maus hábitos. Ela não se converteu de verdade. Ela não nasceu de Deus. Ela não recebeu o Espírito Santo. Ela não tem comunhão com Deus. Então, por mais que ela busque as outras coisas, não vai ser acrescentada. Porque a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o que? A espiritualidade. Buscar em primeiro lugar o Espírito Santo. Buscar em primeiro lugar o que? Limpar o seu coração. Guardar o seu coração. Porque somente os de coração limpo verão a Deus. E de repente você quer ver Deus na sua família. Você quer ver Deus no seu casamento. Você quer ver Deus na sua vida financeira. Você quer ver Deus em todas as áreas que realmente você está precisando ver Deus. Mas aonde realmente importa Deus estar, você não está focando. Que é dentro de você, que é no seu coração, que é focar na sua libertação. Então tem muita gente que ela hoje pensa que ela é liberta, mas ela não é. Ela não é liberta. Ela pensa que ela tem o Espírito Santo, mas ela não tem. Por quê? Porque os frutos mostram. Os frutos mostram. Não adianta você falar, eu falar ou alguém falar, não. Os frutos vão mostrar. Os frutos vão mostrar. E é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus. Por exemplo, não sou eu, não é o bispo, não é o pastor, não é líder religioso nenhum nessa face da terra que vai confirmar no seu coração que você é de Deus. Quem vai confirmar é o Espírito Santo. E o Espírito Santo confirma com os frutos. Então, se você tem visto frutos na sua vida, então, show de bola. Você tá liberto. Você tem fruto. Você tem frutos da libertação, então você está liberto. Você tem frutos do Espírito Santo, então você tem o Espírito Santo. Entende? Frutos. Então, olhe para os frutos que você está dando. Não para a palavra que você está professando, mas para os frutos. E não é fácil, pessoal. Não é fácil se libertar, não é fácil se manter liberto. Não é fácil. É sacrifício. É todo dia. Entende? Então, muita gente não está tendo resultados dentro das igrejas. Elas têm ido ano após ano, dia após dia, porque elas não deram o primeiro passo, que é se libertar. Elas não se libertaram. E vivem se enganando e enganando muita gente. Então, olhe para você e se você ainda não se libertou, decida se libertar. Não dá para esconder nada de Deus. Não dá para ocultar nada de Deus. Não dá para enganar a Deus. Entende? Não dá.
A gente pode enganar as pessoas, o homem. Por exemplo, eu posso fingir a minha libertação para as pessoas. Lá na igreja. Eu posso fingir. Nossa, o Obreiro Leandro é um homem de Deus, né? Mas ninguém sabe o que eu faço na minha casa, o que eu faço quando eu estou sozinho, o que eu faço no meu trabalho, muitas das vezes. Ninguém sabe. Somente aqueles que estão próximos de mim. Aqueles que estão próximos de mim e que se aproximam, eles vão ver o fruto. Eles vão saber de verdade se eu sou liberto ou não. Entende? Quer saber se você é liberto ou não, de verdade? Pergunta para as pessoas que estão do seu lado, se elas conseguem ver Deus em você. Entende? Pergunta para tua esposa, para o teu marido, para o teu filho, né? Pergunta para eles se eles têm conseguido ver Deus, porque não tem como, pessoal. Não tem como confundir alguém que foi verdadeiramente liberto pelo Espírito Santo, aonde a luz de Deus habita nele. Não é ele mais que vive, mas Deus que vive nele. Ele vai ter erros, ele vai ter falhas, entende? Mas a luz de Deus está lá. Ele está pronto a se arrepender, ele está pronto a se humilhar, ele está pronto a confessar, sabe? Porque ele está liberto. Entende? A humildade habita dentro dele. Então, na hora que ele errar, ele vai reconhecer. Ele não vai mentir para ele poder aparecer. Não, ele vai pagar o preço. Então, a libertação tem um preço. E ele paga. Entende? Então, pergunte para as pessoas que estão, principalmente do seu lado, que convivem contigo. Porque tem muita gente que está na igreja e ela não tem sido testemunho. Pelo contrário, ela só tem ouvido isso assim, ó. Você não é da igreja? Você não é da igreja? Por que você faz isso? Por que isso? Olha lá, você dá um exemplo. Vai. Tipo assim, o incrédulo, o que não se converteu, dando lição de moral àquele que diz que é convertido. Só Deus na causa. Então, busque a sua libertação. E você que já é liberto, continue sacrificando para que você venha crescer mais e mais em sabedoria em nome de Jesus. Fechou? Um forte abraço. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.